Salmos de número 12. Eu sou o pastor Manfrini e essa é uma jornada em salmos na presença de Deus. Que Deus, o nosso Pai, possa te abençoar em nome de Jesus. Eu gostaria de ler com você este salmo de número 12 que diz assim: olha só que bênção! Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e o coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente, pois dizem: com a nossa língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porei em salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Tu nos guardarás, Senhor, desta geração nos livrarás para sempre. Os ímpios circulam por toda parte, quanto os mais vil filhos dos homens são exaltados. Palavra forte que Deus deixou para nós no livro de Salmos, para nossa meditação. Esse salmo escrito por o rei Davi, e traz uma mensagem muito forte da presença de Deus para o nosso coração. No primeiro versículo ele começa falando: salva-nos, Senhor, porque faltam homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os homens. Naquela época, Davi ele já conseguia perceber a maldade no coração das pessoas. E se fosse contar quantas pessoas boas tinham, e se a gente fosse tentar medir, na interpretação a gente pode compreender que tinham mais pessoas ruins do que pessoas boas. Tinha mais pessoas ouvindo e dando lugar para o mal do que pessoas dispostas a se encher de Deus, da palavra do Senhor, e com isso cheio da palavra, cheio da presença, cheio do Espírito Santo de Deus, proferiremos palavras de bênçãos para a vida das pessoas. Então, o salmista Davi, nesse momento, ele clama a Deus, ele chama a presença do Senhor, ele invoca o nome do Senhor, questionando, falando: Senhor, cadê os homens bons? Está faltando pessoas boas. E no versículo 2 ele fala assim: olha, cada um fala com falsidade a seu próximo, falam com os lábios lisonjeiros e o coração dobrado. Acredito eu que você deve conhecer pessoas dentro do seu convívio que pode se enquadrar dentro dessa palavra que a gente está lendo aqui nesse momento. São pessoas que você não se vê inspirado por ver tanta mentira, por ver falsidade, e que muitas das vezes quando você vira as suas costas, essas pessoas falam mal de você, proferem palavras ruins contra você, até mesmo na sua frente. Uma coisa eu quero te dizer, e que é muito importante: que o Espírito Santo de Deus prevaleça no seu coração, e que você não venha tentar revidar ou tentar ser igual a essa pessoa. Pelo contrário, podemos ter a certeza de que o Senhor tem cuidado do seu povo e cuidado daqueles que guardam a palavra de Deus no seu coração. Mas o que eu quero ressaltar é que o salmista Davi, há tanto tempo atrás, ele já mencionava, ele já falava com Deus sobre as pessoas, sobre a falta de pessoas boas
de pessoas caridosas, de pessoas, né, que a gente pode estar confiando, entregando a nossa vida e falar, eu tenho certeza que você vai cuidar de mim. São poucas as pessoas. E se você conhece uma pessoa boa, se você conhece uma pessoa, né, que te inspira confiança, te inspira fortaleza e que você sabe que vai cuidar de você, da sua família, das pessoas que estão próximas, dê muito valor, porque se pode contar nos dedos de tão poucas que são. E se você conhece pessoas boas, então dê lugar no seu coração para que essas pessoas nunca saiam de perto de você. Valorize-as. Porque de certo, para essas pessoas que agem desta maneira, sempre tentando prejudicar o próximo, sempre tentando, no linguajar popular, puxar o tapete das pessoas, né? Deus ele olha, Deus ele enxerga, o Senhor tem contemplado essas pessoas. E no versículo 5 está dizendo assim, olha, por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, porém em salvo aquele para quem eles assopram. Eu quero te falar que o Senhor, ele guarda, ele protege. O Senhor tem olhado para as pessoas que estão sinceras na sua presença e cuja maldade não domina o seu coração. E o Senhor, ele contempla para poder livrar, para poder dar livramentos e vitórias em nome de Jesus. E aqui eu estou falando de um Deus que zela, né, pela sua palavra, pela sua presença e consegue acolher os pobres e o gemido dos necessitados, das pessoas que precisam do Senhor. E aí eu posso falar de duas maneiras, em especial das pessoas que são pobres de espírito. Pode ter tudo, mas se não tiver Jesus, eu posso dizer que são pobres de espírito, como a palavra tem nos mostrado. E eu quero te falar também das pessoas que têm dificuldades financeiras, né, que não têm muitas condições, como muitas outras que compram praticamente o mundo inteiro. O Senhor tem olhado para nós, o Senhor tem olhado para essas pessoas, o Senhor tem cuidado dessas pessoas. E nós, cada vez mais, precisamos buscar o amor de Deus no nosso coração, de realmente amar o próximo, de realmente amar aquelas pessoas que estão ao nosso redor e não deixar que o nosso coração seja um coração corrompido pelos dias que estamos vivendo. Um coração corrompido, onde todo mundo fala mal de todo mundo, onde todo mundo quer derrubar todo mundo só para se manter numa posição. E não precisa disso, porque o Deus, o nosso Pai, tem cuidado de nós. Há lugar para todos, há lugar para todo mundo. Deus é bom e a sua misericórdia, ela vem sobre a nossa vida. Mas uma coisa que eu vejo neste salmo é sobre a fidelidade de Deus em guardar aqueles que guardam a palavra do Senhor, daqueles que clamam por Deus. Porque eu acredito que Davi, ele teve uma sensibilidade para conseguir distinguir os bons e os ruins. E eu acredito que esse padrão que ele usou para separar os maus dos bons foi a palavra de Deus, foi o temor de Deus no seu coração. Então, ter Jesus em sua vida, Jesus em seu coração, é ter vida nova em nome do Senhor. É ter uma regra, um padrão de vida, um padrão em que nós precisamos nos enquadrar para que as bênçãos de Deus venham ser derramadas sobre a nossa vida cada dia mais. Seja abençoado, seja fortificado na presença do Senhor. Bom, se você quiser aprender um pouquinho mais da palavra de Deus comigo, me segue nas redes sociais, seja membro do meu canal no YouTube e juntos ganharemos muitas almas para o Senhor Jesus. Que Deus possa te fortalecer. Estarei orando por você todos os dias, como se você fosse uma ovelhinha que Deus colocou no meu caminho para que eu pudesse cuidar. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Manfrini e essa é uma jornada em Salmos em nome de Jesus. Que Deus, o nosso Pai, vos abençoe
em Cristo Jesus.